Oi gente, vamos agora para o nosso quinto vídeo da nossa aula 2. Nesse vídeo vamos apresentar os exemplos de como utilizar a proposição que a gente viu no vídeo anterior, que discute quando um subconjunto qualquer de um grupo ele é ou não um subgrupo. Então, como primeiro exemplo, vamos pegar o conjunto dos números reais positivos. Então, se a gente pensa no conjunto H formado pelos números reais positivos, será que H com a multiplicação dos reais é um subgrupo do conjunto dos números reais com sua multiplicação? Bem, vamos verificar. Para isso, de olho na nossa proposição. Primeira informação que a gente deve verificar é se o conjunto é vazio ou não. Bem, de fato, o número 1 pertence a H porque o número 1 é um número real positivo. Então, H não é vazio. Segunda observação que a gente vai fazer é se o H é ou não fechado para a operação no grupo R com a operação de multiplicação. Então, eu tomo dois elementos, A e B em H, então eu tenho que A é positivo e B também é positivo. Mas aí o produto também é positivo, portanto, o produto também está em H. Sendo assim, H é fechado para a multiplicação em R. O produto de positivos continua positivo. E agora a gente deve verificar o que diz lá a proposição. Se eu tenho dois elementos A e B pertencendo a H, eu tenho que o B a menos 1 é 1 sobre B. Portanto, o B a menos 1 continua positivo, logo o B a menos 1 pertence a H. Como H é fechado, então A operado com o B a menos 1 é a operação feita entre dois elementos pertencentes a H, continua pertencendo a H. Ou seja, aqui é um número positivo, aqui também é um número positivo, produto de positivo continua positivo, por isso esse produto continua em H. Bem, isso verifica então o que a proposição nos pedia. Exemplo 2. Considere o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, tais que a soma dessa diagonal principal dê zero. Ou seja, a gente está dizendo que o A é o menos D, ou se preferir, o D é o menos A. A gente vai verificar então se esse H, esse conjunto H contido em M2R, se ele é um subgrupo quando a operação considerada é a adição de matrizes. Bem, vamos ver. Primeiro, observar se H é diferente do vazio. Mas é claro que é, né? Coisa mais fácil é encontrar uma matriz 2 por 2, seja lá quais forem os números reais que a gente colocar aqui, basta que na diagonal a gente coloque, por exemplo, 1 e menos 1, 2 e menos 2. Então é claro que existem matrizes desse tipo, portanto H é diferente do vazio, claramente. Agora considere duas matrizes, a matriz A e a matriz B, escritas dessa forma. Elas são matrizes em H, porque a soma na diagonal aqui dá zero, a soma na diagonal aqui também dá zero. Ora, então quando você somar as duas matrizes, você vai ter essa matriz. E aí basta observar que a soma dessa diagonal aqui continua sendo zero. Portanto, a soma de A mais B continua em H. A gente acabou de verificar então que H é fechado para a adição em M2R. Além disso, quem seria o nosso B a menos 1? Nesse caso, como a notação é aditiva, o nosso menos B. Bem, como B é R, S, T e menos R, então menos B é menos R, menos S, menos T e mais R. Logo, quando eu opero A com AB a menos 1, ou seja, quando eu opero A com o nosso menos B, a resposta que nós temos é essa, porque a matriz A era A aqui, somada com a nossa menos B, fica justamente A com menos R. Aí aqui B com menos S e aqui C com menos T. Bem, e aqui vai ser menos A somado com mais R. Menos A somado com mais R a gente pode escrever assim. E aí a gente escrevendo assim a gente vê que esse elemento é exatamente o oposto desse. Portanto, a soma dessa diagonal dá exatamente zero. Logo, isso daqui é uma matriz que pertence a H. Portanto, H é fechada para a multiplicação em M2R.
Bem, um terceiro exemplo, se você pegar dois grupos, G e L, a gente já viu no vídeo anterior que, na verdade não no anterior, não no vídeo 4, mas sim no vídeo 3, a gente viu que o produto cartesiano entre G e L, com a operação definida em cada uma das entradas independentes do grupo, formam um grupo. Então, se a gente pegar esses dois subconjuntos aqui, a gente tem como verificar que esses dois subconjuntos eles são grupos. Vale uma observação. Eu estou aqui usando o número 1 para ser o elemento neutro do L e aqui o número 1 também para ser o elemento neutro do G. Para diferenciar os dois aqui nessa apresentação eu coloquei cores diferentes. Mas não há problema, porque não dá para confundir, porque quando o 1 for o elemento neutro do G, ele aparece na primeira entrada, e quando o 1 for o elemento neutro do L, aparecerá na segunda entrada. Bem, vamos verificar. De fato, primeiro verifica-se que esses conjuntos não são vazios, né? Basta eu pegar o par 1, 1. O par 1, 1 estará com certeza tanto nesse produto cartesiano aqui, como estará também nesse produto cartesiano. Logo, esses dois conjuntos não são vazios. Bem, eu posso demonstrar fazer o restante da demonstração para ambos os conjuntos, mas vamos escolher fazer com esse primeiro aqui. Vamos continuar a demonstração para esse produto cartesiano aqui. Então, já tenho que ele não é vazio. Preciso verificar que é fechado e verificar também a outra condição, né, de que o produto de um elemento com o oposto do outro continua dentro do conjunto. Então, tomemos dois elementos. O primeiro elemento vou chamar de alfa, vai ser o elemento 1A, e o outro elemento vou chamar de beta, vai ser o elemento 1B. Os dois elementos estão no nosso conjunto, que é o produto cartesiano do 1 com o L. Assim, como é o produto alfa-beta? Bem, vai operar o 1 com o 1 e vai operar o A com o B. Operando 1 com 1 vai dar 1, porque esse 1 é o elemento neutro em G. E o A com o B são dois elementos de L. Como L é grupo, então A operado com B continua em L. Portanto, alfa operado com B continua pertencendo ao conjunto cartesiano 1 com L. Bem, dessa forma a gente verifica que esse conjunto ele é fechado para a operação dos produtos cartesianos dos dois grupos. E agora eu pego o inverso do B. Quando eu tomo o inverso do B, quem é ele? Ele vai ser justamente o 1 e o B a menos 1. Não é porque o nosso beta, perdão. O nosso beta, ele se escreve assim. Então o inverso do 1 é o próprio 1. E o inverso do B é o B a menos 1. Então alfa operado com beta a menos 1 é essa operação, que se dá da seguinte maneira. 1 é operado com 1, vai dar 1. E o A operado com B a menos 1 é isso daqui. Ora, mas como L é grupo, A está em L e B a menos 1 também vai estar em L, então esse elemento aqui pertence ainda a L. Então a gente conclui que alfa beta a menos 1 continua dentro do produto cartesiano do 1 com L. Portanto, o 1 com L é subgrupo do G cartesiano L. Bem, assim a gente termina os exemplos que queria mostrar. No próximo vídeo a gente já fala de homomorfismos e isomorfismos de grupos, mas antes, o livro-texto nosso ele já contém 47 questões para a gente resolver. Eu gostaria que vocês começassem a resolver o quanto antes. Até a próxima.